Ex-capítulo 11. Cheguei agora na parte da minha vida em que planejei e finalmente consegui escapar da escravidão. Mas, antes de narrar qualquer das circunstâncias peculiares em que isso se deu, tenho que adiantar que não vou contar todos os fatos relacionados ao ocorrido. Minhas razões podem ser entendidas pelo seguinte. Primeiro, se eu relatasse detalhadamente todos os fatos, não seria só possível, mas também provável, que outros fossem envolvidos em dificuldades embaraçosas. Segundo, um relato detalhado provavelmente levaria os escravagistas a vigiar com maior afinco do que antes, o que teria o efeito de fechar uma porta por onde um irmão escravo poderia escapar suas correntes. Lamento muito a necessidade que me compele a suprimir qualquer detalhe importante ligado à minha experiência como escravo. Seria um grande prazer para mim, além de aumentar o valor deste meu relato, se pudesse atender à curiosidade que sei que existe nas mentes de muitos com um relato apurado de tudo que está relacionado à minha fuga. Mas tenho que privar a mim e os curiosos deste prazer. Prefiro sofrer as piores calúnias das mentes malignas do que me explicarei. Assim, assumir o risco de fechar um caminho que um outro escravo poderia seguir para se livrar das amarras da escravidão. Nunca pude aprovar a maneira notória com que alguns de nossos amigos ocidentais conduzem o que chamam de estrada de ferro do submundo, porque acho que, pelas declarações que fazem, a tornaram uma estrada de ferro conhecida e notória. 36. Eu honro os bons homens e mulheres por sua nobre ousadia, e os aplaudo por se submeterem à perseguição sangrenta ao assumir abertamente sua participação na libertação de escravos. Entretanto, não vejo nada de bom saindo desse tipo de declaração, tanto para eles quanto para os escravos que escapam, enquanto tenho certeza de que esses depoimentos são maldosos para com os escravos que, ainda sob o jugo, buscam escapar. Não ajudam em nada o escravo, mas elucidam os senhores e os estimulam a maior vigilância, aumentando seu poder de capturar os escravos. Devemos cuidar do escravo ao sul da fronteira também, não só dos que já chegaram ao norte, e, se nos esforçamos por libertar esses últimos, temos que ter o cuidado de não fazer nada que possa ajudar a impedir os outros de escapar. Eu preferiria manter os escravagistas na total e completa ignorância dos meios de escape dos escravos. Prefiro que eles se imaginem cercados de miríades de sombras invisíveis, prontas a arrancar a presa que tem cativa em suas garras infernais. Deixem que tateiem seu caminho no escuro, e deixem que essa escuridão caia sobre eles de forma proporcional à gravidade de seus crimes. E a cada passo que deem perseguindo o escravo que escapa, se arrisquem a ter os miolos estourados por um agente invisível. Não ajudemos os tiranos. Não vamos segurar a lanterna para ele descobrir as pegadas de nossos irmãos fugitivos. Mas chega disso. Melhor eu continuar a contar os fatos relacionados à minha fuga, pela qual sou plenamente responsável e pela qual ninguém, a não ser eu, possa vir a pagar. No começo do ano de 1838, fiquei muito inquieto. Não conseguia ver nenhuma razão por que devesse, no final de cada semana, derramar o fruto do meu trabalho no bolso de meu senhor. Quando levava meu salário para ele, após contar o dinheiro, me olhava com a intensidade de um ladrão e perguntava: "É só isso?" Ele não se satisfazia com nada menos que o último centavo. Mas, às vezes, quando eu fazia $6, ele me dava 6 centavos, para me encorajar. Esse expediente tinha o efeito oposto. Me parecia uma confissão de meu direito à totalidade da soma. O fato de ele me dar uma parte de meus ganhos era, para mim, prova de que ele acreditava que eu tinha direito a tudo. Eu sempre me sentia pior quando recebia alguma coisa, pois temia que esses poucos centavos bastassem para aliviar a consciência dele e o fizessem se sentir como um tipo muito honrado de ladrão. O descontentamento cresceu dentro de mim. Estava sempre buscando um jeito de escapar, e, não achando nada direto, busquei empregar meu tempo em conseguir dinheiro que me ajudasse em minha fuga. Na primavera de 1838, quando o Sr. Thomas veio a Baltimore para fazer suas compras de primavera, tive uma oportunidade, e pedi sua permissão para me empregar em meu tempo livre. Sem a mínima hesitação, ele recusou meu pedido, e me disse que era outro estratagema para eu escapar. Disse que eu não chegaria a lugar algum em que ele não conseguisse me alcançar, e que, caso eu fugisse, ele não pouparia esforços para me recapturar. Me disse que eu ficasse contente com o que tinha, e fosse obediente. E, segundo ele, para ser feliz, eu tinha que deixar de fazer planos para o futuro, e que, se eu me comportasse apropriadamente, ele tomaria conta de mim. Na verdade, ele me aconselhou que esquecesse de qualquer perspectiva de um futuro para depender apenas dele para minha felicidade. Ele parecia ver a necessidade premente de me privar de minha natureza intelectual para que eu me contentasse com a escravidão, mas, a despeito dele, e apesar de mim mesmo,
Continuei a pensar e pensar na injustiça de minha situação e nas formas de minha fuga. Cerca de 2 meses depois do acontecido, pedi ao Sr. Hugo o privilégio de empregar o meu tempo. Ele não sabia que já tinha pedido ao Sr. Thomas, e que esse privilégio me tinha sido recusado. Ele também, a princípio, pareceu disposto a recusar, mas, depois de refletir por um tempo, ele me deu o privilégio. De acordo com os seguintes termos, eu podia trabalhar como quisesse, negociar meus contratos e, em troca dessa liberdade, dar a ele $3 ao fim de cada semana e pagar por minhas próprias roupas, comida e ferramentas. Minha comida custava $2,50 por semana. Somado ao gasto com as roupas e as ferramentas de entalhar, minhas despesas seriam de cerca de $6 por semana. Essa quantia, eu era obrigado a fazer ou desistir do privilégio de me empregar, chuva ou sol, com ou sem trabalho. No final de cada semana, essa soma tinha que estar em mãos ou meu privilégio seria cancelado. Esse arranjo, percebe-se, era completamente a favor de meu senhor, pois o aliviava de qualquer obrigação que tivesse com meus cuidados e garantia seu dinheiro. Ele dispunha de todas as vantagens da escravidão sem seus males, enquanto eu continuava a sofrer todos os males de ser um escravo, mas com as ansiedades e deveres de um homem livre. Achei um negócio duro, mas, fosse como fosse, era melhor do que continuar do jeito antigo. Era um passo para a liberdade, poder suportar as responsabilidades de um homem livre, e eu estava determinado a dá-lo. Me dobrei para fazer dinheiro. Estava pronto a trabalhar tanto de dia como de noite, com a mais incansável perseverança e engenhosidade. Fazia o suficiente para as minhas despesas e conseguia guardar um pouco de dinheiro toda semana. Foi assim de maio até agosto, quando o Sr. Hugo se recusou a me permitir que continuasse empregando meu tempo. Isso foi devido à minha falha em realizar meu pagamento semanal num sábado à noite. Essa falha aconteceu porque eu tinha ido a uma reunião no campo, a 16 quilômetros de Baltimore. Durante a semana, havia combinado com alguns jovens amigos de ir para o campo cedo na tarde de sábado, e, como fui detido por meu patrão, não me foi possível passar no Sr. Hugo para lhe dar o dinheiro sem deixar meus companheiros na mão. Eu sabia que o Sr. Hugo não tinha nenhuma necessidade premente de receber o dinheiro naquela noite, então decidi ir para o encontro e, na volta, pagar os $3 a ele. Fiquei no encontro um dia mais do que pensei ficar quando parti, mas, assim que voltei, fui pagar o que pensava lhe dever. Ele estava muito brabo, quase não conseguia se conter. Ele disse que estava pensando em me açoitar severamente, e queria saber como eu tinha ousado sair da cidade sem lhe pedir permissão. Eu lhe respondi que estava empregando meu tempo e que, enquanto lhe pagasse o que tinha pedido, não achava que tivesse que pedir permissão para pedir para ir aos lugares. Essa resposta o perturbou, e, depois de alguns momentos de reflexão, ele se voltou para mim e disse que eu não podia mais empregar meu trabalho, pois a próxima coisa que eu ia fazer era fugir. Me disse que levasse minhas ferramentas e roupas novamente para sua casa, o que fiz. Aquela semana, ao invés de procurar trabalho, passei inteira sem dar um único golpe com a talhadeira. Fiz isso em retaliação. No sábado, ele me chamou, como de costume, para entregar meus ganhos, e contei que não tinha ganhos, pois não tinha trabalhado aquela semana. Neste momento, ficamos próximos de trocar socos. Ele rugia e ameaçava me agarrar. Eu não deixei escapar uma única palavra, mas estava determinado a reagir soco por soco se ele resolvesse deitar a mão em mim. Ele não me bateu, mas me disse que eu tinha que estar constantemente empregado no futuro. Pensei no assunto durante o domingo e finalmente me decidi a tentar ganhar novamente a liberdade no 3º dia de setembro. Eu tinha 3 semanas para me preparar para a jornada. Segunda de manhã, antes que o Sr. Hugo tivesse tempo para arrumar qualquer ocupação para mim, saí e consegui emprego com o Sr. Butler, em seu estaleira próximo à ponte levadiça, junto do chamado City Block, de forma que não foi preciso ele conseguir emprego para mim. No fim da semana, entreguei entre $8 e $9. Ele pareceu muito contente, e perguntou por que não tinha feito o mesmo na semana anterior, nem suspeitando de meus planos. Meu objetivo ao trabalhar regularmente era remover todas as suspeitas que ele pudesse ter de minha intenção de fugir, e nisso meu plano funcionou admiravelmente bem. Suponho que ele pensasse que eu nunca estivera tão satisfeito com a minha condição quanto nos dias em que planejava minha fuga. A segunda semana se passou,
e novamente levei para ele tudo o que tinha ganho. Ele ficou tão feliz que me deu 23 centavos, soma alta para um escravagista dar a um escravo, e me disse que fizesse bom uso do dinheiro. Prometi que o faria. As coisas estavam indo mesmo muito bem, mas havia problemas pela frente. É impossível descrever os sentimentos que cresceram em mim quando se aproximou o tempo da minha partida. Tinha alguns bons amigos em Baltimore, que prezava quase tanto quanto a própria vida, e o pensamento de deixá-los para sempre me causava uma dor inexprimível. Penso que milhares de escravos já teriam escapado se não fosse pelos fortes laços de ternura que os unem aos amigos. A ideia de deixar meus companheiros era a pior coisa com que tive que lidar. Seu carinho era o meu ponto fraco, e foi o que mais me fez hesitar em minha decisão. Além da dor da separação, o medo e a apreensão por uma possível falha eram muito maiores do que em minha primeira tentativa. A minha derrota anterior voltou para me atormentar. Tinha certeza que, se falhasse dessa vez, selaria meu destino. Não tinha a menor esperança de evitar os piores tipos de punição, nem de ser colocado em um lugar de onde a fuga fosse impossível. Nem precisava de muita imaginação para enxergar as tribulações horríveis que me esperavam se eu falhasse. A desgraça da escravidão e a bênção da liberdade pairavam sempre diante de mim. Era vida ou morte. Mas permaneci firme e, conforme tinha planejado, a 3 de setembro de 1838, escapei de meu jugo e consegui chegar a Nova York sem uma única interrupção. Como fiz? Que meios adotei? Em que direção viajei e por que tipo de transporte? Não posso mencionar pelas razões que expliquei acima. Com frequência, me perguntam como me senti quando cheguei em um estado livre. Nunca fui capaz de responder essa pergunta de uma maneira que me satisfizesse. Foi um dos momentos mais eufóricos que já experimentei. Suponho que me senti como um marinheiro desarmado, que é salvo de piratas por um navio de guerra. Quando escrevi a um querido amigo, imediatamente assim que cheguei a Nova York, disse que me sentia como alguém que tivesse escapado de uma toca de leões famintos. Mas esse estado de espírito rapidamente se dissipou, e fui tomado novamente por uma grande insegurança e solidão. Ainda podia ser levado de volta, e sujeito a todas as torturas da escravidão. Só isso já era suficiente para resfriar meu entusiasmo, mas a solidão também me atingiu. Lá estava eu, em meio a milhares de outras pessoas, e, ainda assim, uma completa estranho, sem lar nem amigos junto ao meu povo, filhos de um mesmo pai, e, ainda assim, não me animava a revelar a ninguém minha triste condição. Tinha medo de falar com qualquer um, porque podia ser a pessoa errada e cair novamente nas mãos dos sequestradores ansiosos por dinheiro, que faziam o serviço de ficar à espreita do fugitivo ansioso, como as bestas da floresta espreitam suas presas. O lema que adotei quando escapei da escravidão era: não confie em ninguém. Via em cada homem branco um inimigo, e, em quase todos os negros, um motivo para desconfiança. Era uma situação aflitiva, e, para compreender a que me refiro, é necessário ter experimentado isso pessoalmente, ou pelo menos é necessária a capacidade de se imaginar em circunstâncias semelhantes. É preciso ser um escravo fugitivo em uma terra estranha, uma terra que os escravagistas usam como campo de caça, habitada por sequestradores legalizados, onde se está a cada momento sujeito a ser capturado por seus compatriotas, da mesma forma com que um crocodilo captura sua presa. É preciso, digo, se colocar em meu lugar, sem casa ou amigos, sem dinheiro ou crédito, sem abrigo nem ninguém a quem recorrer, sem pão nem dinheiro para comprá-lo, e, ao mesmo tempo, sentindo que se é presa de caçadores impiedosos, sem saber o que fazer, aonde ir ou onde ficar, perfeitamente incapaz de se defender e sem ter como escapar, em meio a uma multidão, mas passando fome, com muitas casas à volta, mas sem ter um lar em torno de seres humanos, mas se sentindo em meio a animais selvagens, cuja gana por engolir o pobre, esfomeado e tremulante fugitivo só é igualada pela gana com que os monstros das profundezas engolem os peixes indefesos que são o seu sustento. É preciso se colocar nesta situação penosa, em que eu me encontrava, e só então alguém pode simpatizar e mesmo apreciar as privações por que passa o escravo fugitivo, gasto pelo trabalho e marcado pelo chicote. Graças aos céus, fiquei pouco tempo nessa situação angustiante. Fui socorrido pelas mãos humanas do Sr. Davi Ruggles, cuja vigilância, bondade e perseverança jamais vou esquecer enquanto viver, e agradeço por ter uma oportunidade de expressar, até onde vão as palavras, o amor e a gratidão que tenho por ele. O Sr. Ruggles, hoje, está cego, e necessita da mesma ajuda que dava tão prontamente a oferecer aos outros. Estava há poucos dias em Nova York quando o Sr. Ruggles me encontrou e gentilmente me levou à sua pensão, na esquina das ruas Churchill e Bernard. Ele era, então,
muito ativo, dedicado ao memorável caso Dar 37 e a ajudar vários outros escravos fugitivos com recursos ou meios para escapar. E, embora fosse vigiado e acossado por todos os lados, parecia ser um inimigo à altura para os escravagistas. Logo depois que cheguei ao abrigo do Sr. Ruggles, ele perguntou para onde eu desejava ir, pois ele achava perigoso que eu continuasse em Nova York. Disse que eu era um entalhador, e preferia ir para um lugar em que pudesse encontrar trabalho. Pensei em ir para o Canadá, mas ele foi contra, e a favor de eu me mudar para New Bedford, pensando que lá conseguiria emprego. Nessa época Ana, minha futura esposa, chegou. Eu tinha escrito a ela imediatamente ao chegar a Nova York, apesar de estar sem teto, sem casa e em condições deploráveis, informando do sucesso de minha fuga e pedindo que ela viesse imediatamente. Poucos dias depois de sua chegada, o Sr. Ruggles chamou o reverendo J.W.C. Pennington, que, na presença do Sr. Ruggles, Sra. Michaels e 2 ou 3 outros, realizou nossa cerimônia de casamento e nos deu um certificado, que copio abaixo. Certifico através deste que uni em sagrado matrimônio Frederick Johnson e Anna Murray, como marido e esposa, na presença do Sr. Davi Ruggles e da Sra. Michaels. James W.C. Pennington, Nova York, 15 de setembro de 1838. Assim que recebemos este certificado e uma nota de $5 do Sr. Ruggles, coloquei uma mala no ombro, Ana pegou outra, e nos dirigimos para bordo do vapor John W. Richmond, para Newport, a caminho de New Bedford. O Sr. Ruggles me deu uma carta para um Sr. Shaw em Newport, e me disse que se o dinheiro não desse para chegar a New Bedford, que parasse em Newport e lá pedisse assistência. Mas, quando chegamos a Newport, estávamos tão ansiosos para chegar a um lugar seguro que, embora não tivéssemos dinheiro suficiente para as passagens, decidimos obter assentos no estrado e prometemos pagar quando chegássemos em New Bedford. 2 cavaleiros de New Bedford nos encorajaram a fazer isso, que descobri depois se chamarem José P. Ricketson e William C. Taber. Eles pareceram entender nossa situação de imediato, e nos asseguraram de sua simpatia, de modo que ficamos à vontade em sua presença. Era realmente muito bom encontrar tais amigos em uma hora daquelas. Quando chegamos a New Bedford, nos indicaram a casa do Sr. Nathan Johnson, que nos recebeu gentilmente com toda a hospitalidade. Tanto o senhor quanto a senhora Johnson se interessaram vivamente por nossa condição, provando que eram dignos do título de abolicionistas. Quando o condutor descobriu que estávamos sem dinheiro para pagar a passagem, ele reteve nossas bagagens como seguro do pagamento. Só precisei mencionar isso ao Sr. Johnson para que ele me emprestasse o dinheiro. Então, começamos a sentir algum grau de segurança, e a nos preparar para as responsabilidades e deveres de uma vida de liberdade. Na manhã seguinte, a nossa chegada a New Bedford, na mesa do café, fui perguntado por que nome queria ser chamado. O nome que ganhei de minha mãe era Frederick Augustus Washington Bailey, embora eu tivesse dispensado os nomes do meio muito antes de deixar Maryland, sendo normalmente conhecido como Frederick Bailey. Saí de Baltimore com o nome de Stanley. Quando cheguei a Nova York, novamente mudei meu nome para Frederick Johnson, e achei que seria a última vez que o mudava. Mas, quando cheguei a New Bedford, descobri que era necessário mudar meu nome de novo. A razão era que havia tantos Johnsons em New Bedford que já era difícil distingui-los. Deixei ao Sr. Johnson o privilégio de me escolher um nome, mas pedi que não mudasse o nome de Frederick. Queria mantê-lo para preservar meu sentido de identidade. O Sr. Johnson, que andava lendo A Dama do Lago 38, de imediato sugeriu que meu novo sobrenome fosse Douglas, e, a partir daquele momento até o presente, sou o portador do nome Frederick Douglass, e, como sou mais conhecido por ele do que por qualquer um dos outros, continuo a usá-lo. Fiquei bastante desapontado ao ver como estavam as coisas em New Bedford. Descobri que a impressão, que havia formado durante minha escravidão, de que as condições das pessoas no norte eram muito menos luxuosas do que as dos escravagistas do sul, estava errada. Provavelmente, tinha tirado essa conclusão do fato de que as pessoas do norte não tinham escravos, e supus que estivessem no nível da população sulista não possuidora de escravos. Sabia que eles eram pobres demais, e me acostumei a atribuir sua pobreza à consequência necessária de não ter escravos. De alguma forma, havia desenvolvido a opinião de que na ausência de escravos não poderia haver a riqueza, e muito pouco refinamento. Assim, ao vir para o norte, esperava encontrar uma população rude, inculta e calejada, vivendo em uma simplicidade espartana, sem saber das facilidades, pompa e grandeza dos escravagistas do sul. Quem conhece New Bedford já pode perceber o quanto me enganei em minhas conjecturas. Na tarde do dia em que alcancei a cidade,
Visitei o cais para inspecionar as embarcações. Lá me encontrei cercado de enormes sinais de abastança. Atracadas no cais e andando pela corrente, estavam várias embarcações do mais fino modelo, melhor classe e maior tamanho. À direita e à esquerda se erguiam vastos armazéns de granito, cheios ao limite de suas capacidades com os itens que suprem os confortos e as necessidades da vida. Somado a isso, quase todos pareciam estar trabalhando, mas sem barulho, em comparação com o que estava acostumado em Baltimore. Não havia canções vindas daqueles que carregavam e descarregavam os barcos. Não havia brados ou pragas dirigidas aos trabalhadores, nem homens sendo chicoteados. Apesar disso, tudo parecia correr bem e em paz. Cada um entendia de seu trabalho e o empreendia com uma seriedade sóbria, porém alegre, que traía o profundo interesse que cada um tinha em seu trabalho, e também sua dignidade enquanto seres humanos. Para mim, tudo isso parecia muito estranho. Do cais fui passear pela cidade, olhando com espanto e admiração para as esplêndidas igrejas, belas moradias e jardins bem cultivados, mostrando riquezas, conforto, gosto e refinamento que jamais havia visto em qualquer parte da escravista Maryland. Tudo parecia limpo, novo e bonito. Não vi casas dilapidadas com habitantes pobres, nem crianças seminuas e mulheres descalças, como estava acostumado a ver em Hillsborough, Easton, St. Michael e Baltimore. As pessoas pareciam mais destras, fortes, saudáveis e felizes do que as de Maryland, e, pela primeira vez na vida, pude me alegrar com a visão de uma riqueza extrema, sem ter que me entristecer com a visão da extrema pobreza. Mas o mais espantoso e interessante para mim era a condição das pessoas negras, muitas das quais, como eu, haviam escapado para lá buscando refúgio dos caçadores de homens. Encontrei vários que não tinham se livrado de suas correntes nem 7 anos, morando em casas boas e aparentando desfrutar de mais confortos do que a média dos escravagistas em Maryland. Ouso dizer que meu amigo, o Sr. Nathan Johnson, de quem posso dizer com o coração agradecido que eu estava faminto, e ele me deu carne, eu estava sedento, e ele me deu de beber, eu era um estranho, e ele me abrigou. 39. Morava em uma casa mais limpa, comia em uma mesa melhor, recebia, pagava e lia mais jornais, entendia melhor a moral, a religião e o caráter político da nação, do que 9/10 dos escravagistas no condado de Talbot, Maryland. Ainda assim, o Sr. Johnson era um homem trabalhador, suas mãos eram calejadas, e não só as suas, mas também as da Sra. Johnson. Descobri que as pessoas negras eram muito mais vivazes do que pensei que pudessem ser. Encontrei entre elas a determinação de proteger umas às outras da sede de sangue dos raptores, custasse o que custasse. Logo depois de minha chegada, soube de um caso que ilustra bem esse espírito. Um homem negro e um escravo fugido andavam brigando. O homem livre parecia ter ameaçado o escravo de informar seu senhor de seu paradeiro, ao que se chamou uma reunião entre as pessoas negras, alardeada como um assunto importante. O traidor foi convidado a comparecer. As pessoas vieram na hora marcada e organizaram a recepção apontando um velho cavalheiro, muito religioso, como presidente da mesa, que, se não me engano, entoou uma prece depois de apreciar o caso e emitir sua opinião da seguinte maneira: amigos, temos ele aqui, e eu recomendo que vocês jovens levem ele lá para fora e o matem. Com isso, vários deles pularam para cima do traidor, mas foram impedidos por pessoas mais calmas, de forma que o acusado conseguiu escapar de sua vingança, mas não havia sido visto em New Bedford desde o ocorrido. Acredito que não tenham havido mais ameaças desse tipo, nem então e nem depois, e não duvido que a morte fosse a consequência, caso houvesse. Consegui um emprego no 3º dia após minha chegada, ajudando a levar uma carga de óleo para uma corveta. Era um trabalho novo, sujo e difícil para mim, mas me entreguei a ele com o coração contente, o braço firme. Eu era agora meu próprio senhor. Era um momento feliz, que só pode ser inteiramente compreendido por aqueles que já foram escravos. Era o primeiro trabalho que faria em que o ganho era só meu. Não haveria um senhorugue esperando para me roubar o dinheiro assim que eu o ganhasse. Naquele dia, trabalhei com um prazer que jamais tinha experimentado antes, pois estava trabalhando para mim e para minha esposa recém-casada. Aquele era o começo de uma nova existência. Quando terminei aquele trabalho, procurei emprego como entalhador, mas o preconceito racial entre os entalhadores brancos era tal que eles se recusavam a trabalhar comigo, e não consegui emprego. Uma vez que minha profissão não me valia muito ali, joguei fora minhas ferramentas de entalhar e me preparei para fazer qualquer tipo de trabalho que conseguisse. O Sr. Johnson gentilmente me emprestou seu cavalo e uma serra e logo eu tinha bastante trabalho nas mãos. Não havia trabalho que fosse difícil ou sujo demais,
Estava pronto a serrar lenha, transportar carvão, carregar madeira, limpar chaminés ou transportar barris de óleo, e fiz tudo isso por quase 3 anos em New Bedford, antes de ficar conhecido no mundo abolicionista. Cerca de 4 meses depois de chegar a New Bedford, um rapaz chegou para mim e me perguntou se eu não gostaria de assinar o Liberator. Disse a ele que sim, mas, recém-tendo escapado da escravidão, não podia pagar por uma assinatura por enquanto. Depois de um tempo, finalmente pude assinar o jornal. Ele veio, e eu lia todas as semanas com sentimentos tamanhos que seria inútil tentar descrever. Aquele jornal se tornou a minha carne e a minha bebida. Minha alma inteira pegava fogo. A simpatia que o periódico mostrava por meus irmãos acorrentados, o modo como denunciava os escravagistas, as denúncias fiéis da escravidão, e seus poderosos ataques contra aqueles que defendiam a instituição. Tudo isso mandava um frêmito de alegria pela minha alma de um modo que nunca tinha sentido. Pouco depois de começar a ler o Liberator, eu já tinha uma boa ideia dos princípios, medidas e espírito da reforma contra a escravidão. Logo me dediquei à causa. Não podia fazer muito, mas o que podia, fazia com o coração alegre, e nunca estava tão feliz quanto quando estava presente em um encontro anti-escravidão. Era difícil que eu tivesse muito a dizer nesses encontros, porque o que trazia em meu peito era dito de forma muito melhor por outros. Mas, enquanto participava de uma convenção abolicionista em Nantucket, em 11 de agosto de 1841, me senti fortemente impelido a falar, e fui incentivado a fazê-lo pelo Sr. William C. Coffin, um cavalheiro que já tinha me ouvido falar nos encontros de negros em New Bedford. Foi um marco difícil de transpor, e foi com relutância que aceitei. A verdade era que eu me sentia um escravo, e a ideia de falar para pessoas brancas me esmagava. Mal havia começado a falar quando senti que estava à vontade, e disse o que queria dizer com uma facilidade considerável. Daquele dia em diante, tenho defendido a causa de meu povo. Com que sucesso, ou devoção, deixo que decidam aqueles que conhecem meu trabalho. Apêndice. Percebo, ao reler a narrativa acima, que por várias vezes falei de tal forma em respeito à religião, que pode dar a entender a pessoas que não conheçam meus preceitos religiosos que sou oposto a toda e qualquer manifestação religiosa. Para que esse mal-entendido não se dê, acho apropriado explicar brevemente a questão. O que eu disse a respeito e contra a religião era dirigido especificamente à religião dos escravagistas desta terra, sem nenhuma referência à cristandade em geral. Pois, entre a cristandade desta terra e a cristandade de Cristo, percebo uma total e completa diferença, tamanha que, para se achar que uma é apropriada, pura e santa, tens que entender a outra como má, corrupta e perversa. Ser amigo de uma é ser inimigo da outra. Eu amo a cristandade pura, pacífica e imparcial de Cristo, e, portanto, odeio a cristandade corrupta, escravagista, acoitadora de mulheres, assaltante de berços, parcial e hipócrita que se professa nesta terra. Na verdade, nem vejo razão honesta para chamar de cristandade a religião desta terra. Entendo isso como o maior dos enganos, a mais ousada das fraudes e a mais grosseira das calúnias. Nunca houve um caso mais claro de roubar a farda da corte celestial para servir ao diabo. Me encho de uma aversão indizível quando vejo a pompa religiosa e as demonstrações, junto com as horríveis inconsistências que em todo canto me cercam. Temos raptores por ministros, homens que batem em mulheres servindo de missionários e ladrões de berços que são membros das igrejas. O homem que empunha seu chicote sangrento durante a semana inteira está no púlpito aos domingos, alegando ser um ministro do manso e humilde Jesus. O homem que me rouba os ganhos no final de cada semana me encontra como um membro de classe da igreja no domingo de manhã, para me mostrar o caminho para a vida e a salvação. Aquele que vendeu a minha irmã para a prostituição se intitula um defensor da pureza. Aquele que proclama que a leitura da Bíblia é dever de todo religioso me tirou o direito de aprender a ler o nome do Deus que me fez. Aquele que é o defensor do casamento religioso rouba milhões de pessoas dessa instituição, e as deixa à mercê da total profanação. O defensor inflamado do caráter sagrado das relações familiares é o mesmo que separa famílias inteiras, apartando maridos e mulheres, pais e filhos, irmãos e irmãs, deixando para trás casas vazias e corações desolados. Vemos ladrões pregando contra o roubo, e os adúlteros contra o adultério. Temos homens vendidos para construir igrejas, mulheres vendidas para contribuir com os evangelhos, e bebês vendidos para comprar bíblias para os pobres pagãos. Tudo pela glória de Deus e pelo bem das almas. O sino do comerciante de escravos e o sino da igreja tocam juntos, e os gritos amargos dos escravos de corações partidos são afogados pelos gritos religiosos de seu piedoso Senhor. Cerimônias religiosas e de escravagistas caminham de mãos dadas,
e a prisão dos escravos e a igreja ficam uma ao lado da outra. O clangor das correntes e os grilhões na prisão são ouvidos junto com os hinos solenes e o pio salmo da igreja. Os traficantes de corpos e almas de homens armam seu altar diante do púlpito e se ajudam mutuamente. O traficante dá seu ouro ensanguentado para o púlpito. O púlpito, em troca, cobre o negócio infernal do traficante com o manto da cristandade. Aqui temos a religião e a ladruagem aliadas uma à outra, diabos vestidos com os roupes de anjos, e o inferno mostrando o semblante do paraíso. Bom Deus. E esses são os que pregam em seu altar, Deus fiel. Homens que, com reza e bênção, põem as mãos na arca de luz de Israel. O que? Pregar e raptar os pobres, dar graças e roubar os próprios aflitos, falar de sua própria liberdade gloriosa, e por uns cobres, trancar a porta dos cativos. O que? Servos de seu misericordioso Filho, que veio para fornecer abrigo ao sem-teto e ao proscrito, amarrando o injurioso escravo roubado e batido. De Herodes e Pilatos são colegas cordiais. Pastores, governantes, se ergam, como de então. Justo e santo Deus, sereis vós na igreja que emprestais forças ao mais baixo ladrão. 40. A cristandade da América é uma cristandade como a dos antigos escribas e fariseus. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso, serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Porque percorrem terra e mar para fazer um convertido e, quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guiás cegos! Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas, por dentro, eles estão cheios de ganância e cobiça. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas, por dentro, estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas, por dentro, estão cheios de hipocrisia e maldade. Escuro e horrível como possa ser esse quadro, considero que é a estrita verdade sobre a maioria esmagadora dos que se professam cristãos na América. Eles coam um mosquito e engolem um camelo. Poderia uma frase ser mais verdadeira, aplicada às nossas igrejas? Os religiosos ficariam chocados caso se propusesse nominar um ladrão de ovelhas para a cúpula da igreja, mas, ao mesmo tempo, abraçam um ladrão de homens em comunhão, e me tomariam por herege se eu os condenasse por isso. Eles cumprem com rigidez farisaicos ditames mais insignificantes da religião, e ao mesmo tempo desrespeitam pontos muito mais importantes da lei: julgamento, piedade e fé. Estão sempre prontos ao sacrifício, mas nunca à piedade. São aqueles que dizem amar um Deus e que jamais viram e que odeiam um irmão a seu lado, amam os infiéis do outro lado do mundo, rezam por eles, pagam para colocar uma Bíblia em suas mãos e por missionários para instruí-los, ao passo que desprezam e negligenciam aqueles que estão às suas portas. Esta é, em poucas palavras, a minha visão da religião desta terra, e, para evitar desentendimentos vindos do uso de termos gerais, por religião desta terra quero dizer aquela religião que é revelada pelas palavras, feitos e ações daqueles que, no norte e no sul, se chamam cristãos ao mesmo tempo em que estão unidos escravagistas. É a religião professada por esses que me sinto no dever de denunciar. Concluo essas memórias copiando o seguinte retrato da religião do sul, que é, por comunhão e irmandade, também a religião do norte, que posso afirmar com sobriedade que é a sua cara viva, pintado sem caricatura ou menor exagero. Parece ter sido traçado, muitos anos antes que a presente campanha anti-escravidão começasse, por um pastor metodista que, enquanto ministrava no sul,
Teve a oportunidade de conhecer a moral dos escravagistas, e ver seus costumes e misericórdia com seus próprios olhos. Não devo eu castigá-los por isso? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-se de uma nação como esta? 42 Uma paródia. Venham, santos e pecadores, me ouçam contar como pastores piedosos açoitam o anel e o jaque, compram homens e tiram crianças do seio materno, e pregam que o destino dos pecadores é o inferno, e cantam em união celestial. Eles irão balir e berrar como cabras, engolir ovelhas negras, e se estender nas barrancas, vestir suas costas em negras casacas, e pegam seus negros pelas gargantas, e apertam pela união celestial. Eles irão reclamar se você beber um pouco, e amaldiçoá-lo se roubar uma ovelha, mas eles roubam o cego e o moco, direitos humanos, pão e carne vermelha, raptores pela união celestial. Eles apregoarão as dádivas de Cristo, e amarrarão sua imagem com um cordão, e batem e praguejam com um chicote listo, e vendem aquele quem Deus é seu irmão, para algemado à união celestial. Eles leem e cantam uma canção sagrada, e fazem uma alta e longa oração, ensinam a coisa certa e fazem a errada, saudando irmão e a multidão, com palavras de união celestial. Pergunto como podem tais santos cantar, ou sobre o púlpito Deus louvar, se vão com flagelos e gritos surrar, e aos seus escravos e a Mamon se amarrar na união das consciências culpadas. Eles plantam tabaco, centeio e milho, e dirigem e roubam, trapaceiam e mentem, e até os seus tesouros empilham, desde que as costas dos escravos aguentem, esperando pela união celestial. Do velho Tony quebrariam a cabeça, e rugiriam como o touro de Bazã, ou um burro zurrando, pregando uma peça. Então agarrariam o velho Jacob pelas lãs, e puxariam pela união celestial. Um ladrão de homens que sabe xingar, que só do bom do melhor que comem, mas que não se permitiria aliviar os desgraçados que morrem de fome, estava gordo com a união celestial. Não ame o mundo, o pregador disse, e piscou o olho, e professou receio, pegou Tom, Dick e Ned, cortou todas suas rações ao meio, mas ainda amava a união celestial. Outro pastor falou sentido, de um que se apiedou por quem tinha pecado, amarrou a velha Nani a um tronco caído, e tirou o seu sangue a cada açoite dado, e rezou pela união celestial. 2 outros abriram as bocas de aço, e abanaram as patas de ladrões de crianças, sentavam empinhados os infantes no passo, ao reduzir escravos nas costas e panças, se mantiveram na união celestial. Do Jaque tomam tudo o que aprecia, e entretêm seus flertes libertinos, se vestem como uma cobra lustrosa e macia, e enchem suas bocas com confeitos finos, e isso vai goela abaixo pela união. Sincera e honestamente esperando que este humilde livro possa fazer algo para lançar a luz sobre o sistema da escravidão americana e apressar o dia feliz da libertação para os milhões de meus irmãos agrilhoados, confiando fielmente no poder da verdade, amor e justiça para o sucesso em minha humilde empreitada e solenemente renovando meus votos à causa sagrada. Assino, Frederick Douglass. Lynn, Massachusetts, 28 de abril de 1845. Como escapei da escravidão. Na primeira narrativa de minha experiência com a escravidão, escrita há quase 40 anos atrás, e em vários escritos desde então, tenho dado ao público razões que considero muito boas para não revelar a maneira pela qual consegui escapar. Na essência, essas razões eram: primeiro, que essa publicação durante a existência da escravidão poderia ser usada pelo Senhor contra seu escravo, e impedir a fuga de quem quisesse adotar a mesma rota que eu. A segunda razão era, se possível, ainda mais importante, publicar detalhes teria posto os bens e as próprias pessoas de quem me ajudou. O próprio assassinato não era punido com mais severidade no estado de Maryland do que o ato de ajudar um escravo a fugir. Muitos homens negros, que não perpetraram nenhum crime além de auxiliar um escravo fugitivo, pereceram na prisão, como Charles T. Torrey. A abolição da escravatura, em meu estado nativo e no país inteiro, entretanto, bem como o tempo que se passou desde então, fazem com que essas minhas precauções não sejam mais necessárias. Mas, mesmo depois da abolição, eu achava que, contra a curiosidade geral, bastava o argumento de que, enquanto existia a escravidão, havia boas razões para não contar como escapei. Depois que esta foi abolida, não havia nenhuma razão para contar. Mas agora deixo de me ater a essa fórmula e, até onde puder, tento satisfazer essa curiosidade, que é bastante natural. Eu talvez tivesse feito isso mais cedo se houvesse alguma coisa de heroico ou emocionante nos incidentes relacionada com minha fuga, mas sinto dizer que não tenho nada disso para contar. E, ainda assim, a coragem necessária para se arriscar à traição e a bravura para enfrentar a morte, quando necessário,
foram coisas essenciais para meu empreendimento. Meu sucesso se deve à competência mais do que à coragem, e à boa sorte mais do que à bravura. Meu meio de escape me foi fornecido pelos próprios homens que lutavam para fazer leis que me agrilhoassem com mais segurança à escravidão. Era o costume, no estado de Maryland, exigir que os homens negros libertos levassem os chamados papéis de liberação. Eles tinham que renovar esses documentos com bastante frequência, e, por se cobrar uma taxa para emiti-los, somas consideráveis eram coletadas pelo Estado de tempos em tempos. Nesses documentos, estavam descritos o nome, a idade, a cor, a altura e as formas gerais do negro liberto, junto com cicatrizes e outras marcas em sua pessoa que pudessem auxiliar em sua identificação. Essa medida, até certo ponto, era contraditória, pois mais de uma pessoa podia corresponder à mesma descrição, e, assim, muitos escravos poderiam escapar com um único documento, e isso era feito com frequência da seguinte maneira: um escravo, parecido com a descrição constante nos papéis, iria alugá-los ou tomá-los emprestados até que escapasse para um estado liberto, e, então, através do correio ou outro expediente, devolvê-los ao dono. A operação era arriscada tanto para quem emprestava o documento quanto para quem o tomava emprestado, pois, se o fugitivo não devolvesse os papéis, seu benfeitor ficaria em perigo, e se descobrissem os papéis com a pessoa errada, ambos os dois, o fugitivo e seu amigo, estariam enredados. Era, portanto, um ato de confiança suprema da parte de um liberto colocar sua própria liberdade em risco para que outro pudesse ser livre. Mesmo assim, o expediente era usado com frequência e poucas vezes descoberto. Eu não tinha a sorte de parecer o suficiente com um de meus conhecidos libertos para corresponder à descrição que constava em seus papéis. Mas eu tinha um amigo, um marinheiro, que tinha uma proteção especial para marinheiros, e que era, até certo ponto, análoga aos papéis de liberação, descrevendo o portador e certificando que ele era um marinheiro americano livre. Esse instrumento tinha no cabeçalho a águia americana, o que fazia com que parecesse um documento oficial. Essa proteção, em minhas mãos, não descrevia o portador muito acuradamente. Na verdade, era dirigida a um homem muito mais escuro do que eu, e um exame detalhado teria imediatamente causado minha prisão. Para evitar que os oficiais das estradas de ferro quisessem realizar essa checagem fatal, combinei com Isaac Rose, um fiscal de Baltimore, de levar minha bagagem para o trem que ia para Filadélfia no momento em que estivesse saindo, e pulei para dentro quando o trem já se movia. Se eu tivesse ido à estação e tentado comprar um bilhete, teria sido examinado instantaneamente com cuidado, e, com certeza, preso. Ao escolher este plano, pensei no balanço do trem e também na pressa natural do condutor em um trem cheio de passageiros, e confiei na minha capacidade de me passar por marinheiro, conforme estava escrito no documento. Para fazer o resto, um elemento que contava em meu favor era a forma como o público favorecia na época, em Baltimore e em outros portos marítimos, aqueles que iam para o mar em seus navios. Livre comércio e direitos aos marinheiros era o sentimento do país. Eu estava vestido como marinheiro, tinha uma camisa vermelha e um chapéu de lona encerado e também um cachecol amarrado à moda dos marinheiros no pescoço. Meu conhecimento a respeito de navios e da maneira como falavam os marinheiros veio então a calhar, pois eu conhecia uma embarcação da proa popa e das sobrequilhas cruzetas do mastro, e sabia o jargão dos marinheiros como um velho salgado. Estava adiantado no caminho para a Ave de Graça quando o condutor veio até o carro dos negros para pegar os bilhetes e examinar os papéis dos passageiros de cor. Esse era um momento crítico daquele drama. Todo o meu futuro dependia da opinião daquele condutor. Embora estivesse muito agitado enquanto o procedimento era realizado, ainda assim me forcei a parecer calmo e seguro. Ele procedeu com suas obrigações, examinando vários passageiros negros antes de chegar a mim. Ele parecia ser bastante rude e autoritário até que chegou a mim e, então, para minha surpresa e alívio, suas maneiras mudaram completamente. Ao ver que eu não produzia imediatamente meus papéis de liberação, como os outros negros haviam feito, ele me perguntou muito educadamente, em contraste com a maneira com que tinha se comportado em relação aos outros passageiros: "Suponho que você tenha seus papéis de liberação?" A que eu respondi: "Não, senhor, eu nunca levo os meus papéis para o mar comigo." "Mas você tem alguma coisa que mostre que é um homem livre, não?" "Sim, senhor," eu respondi. "Tenho um papel com a águia americana nele e isso basta para me levar pelo mundo inteiro." Com isso, eu tirei do bolso fundo a minha proteção de marinheiro, conforme descrevi. Um mero olhar o satisfez,
e ele aceitou o dinheiro da passagem e seguiu no seu caminho. Nunca estive tão nervoso quanto nesses momentos. Se o condutor tivesse olhado mais longamente para os papéis, ele não podia ter deixado de perceber que descreviam uma pessoa muito diferente de mim, e, nesse caso, teria o dever de me prender de imediato e de me mandar de volta a Baltimore na próxima estação. Quando ele me deixou, seguro de que estava tudo bem, percebi que ainda estava correndo muito perigo. Apesar de estar muito aliviado, estava em Maryland, e sujeito a ser preso a qualquer momento. Vi, no trem, várias pessoas que teriam me reconhecido se estivesse usando outro tipo de roupas, e temia que me reconhecessem mesmo em minha fantasia de marinheiro e me denunciassem para o condutor, que, então, teria de me submeter a uma inspeção completa, o que, eu sabia, seria minha ruína. Apesar de não ser um assassino fugindo da justiça, me sentia tão miserável quanto um criminoso. O trem se movia em uma velocidade bem alta para a época, mas, em minha mente angustiada, ia devagar demais. Os minutos eram horas, e as horas eram dias. Durante esse trecho de meu trajeto, depois de Maryland, ainda teria que passar por Delaware, outro estado escravagista, onde os caçadores de escravos costumavam esperar por sua presa, porque não é no interior dos estados, mas nas fronteiras, que esses mastins humanos ficavam mais ativos e vigilantes. O coração de uma raposa ou cervo que estivessem sendo perseguidos por cachorros não teria batido mais ansiosamente nem tão alto quanto o meu, quando deixei Baltimore, e até que chegasse a Filadélfia. A passagem pelo rio Susquehanna, em Havre de Grace, era, naquele tempo, feita por uma balsa a vapor, a bordo da qual encontrei um jovem negro de nome Nichols, que esteve muito perto de me trair. Ele era membro da tripulação do barco, mas em vez de fazer o seu trabalho, ele insistia em se aproximar de mim, e fazer perguntas perigosas sobre para onde eu ia, quando voltava e etc. Saí de perto dele assim que pude e fui para outra parte da embarcação. Assim que atravessei o rio, encontrei um novo perigo. Poucos dias antes, eu tinha trabalhado como entalhador no estaleiro do Sr. Price, em Baltimore, sob os cuidados do capitão McGowan. Quando os trens se cruzaram na estação, o trem que ia para o sul parou ao lado do que ia para o norte. E aconteceu de o capitão McGowan estar sentado em uma janela de onde podia me ver perfeitamente, e, com certeza, teria me reconhecido se tivesse me olhado por um segundo. Felizmente, na pressa do momento, ele não me avistou, e os trens logo seguiram cada um o seu caminho. Esse não foi a única vez em que escapei por pouco. Um serralheiro alemão, que eu conhecia bem, estava no trem comigo e olhava para mim com uma atenção estranha, como se achasse que já tínhamos nos conhecido em alguma de suas viagens. E, realmente, acredito que ele me reconhecera, mas não ousou me trair. De qualquer jeito, ele me viu escapando e se manteve quieto. O último ponto perigoso da jornada, e aquele que eu temia mais, era Wilmington. Ali nós deixávamos o trem e entrávamos na balsa a vapor para Filadélfia. Ao fazer o translado, novamente temi ser preso, mas ninguém me incomodou, e logo eu estava no grande e belo estado de Delaware, acelerando no caminho para Quaker City. Quando alcancei a Filadélfia, naquela tarde, perguntei a um homem de cor como poderia seguir para Nova York, e ele me apontou a estação da rua William, e, assim, eu segui pelo trem naquela noite. Cheguei a Nova York na manhã de terça-feira, tendo completado a jornada inteira em menos de 24 horas. Minha vida livre começou no dia 3 de setembro de 1838. Na manhã do dia 4, depois de uma jornada por demais nervosa e perigosa, mas tranquila, me encontrei na grande cidade de Nova York, um homem livre, um a mais na multidão que caminhava entre os muros imponentes da Broadway como as ondas confusas do mar bravio. Apesar de me espantar com as maravilhas que encontrava em cada esquina, não conseguia pensar em outra coisa que a minha estranha condição. Naquele momento, meus sonhos de infância e esperanças de minha vida adulta estavam completamente realizados. As correntes que haviam me amarrado ao meu velho senhor haviam sido partidas. Já nenhum homem tinha o direito de me chamar de escravo ou se considerar meu mestre. Eu tinha caído no mundo para buscar a minha chance, como todo mundo faz. Sempre me perguntam como me senti na primeira vez em que pisei em solo livre 43. Não há nada da minha experiência para que eu pudesse dar uma resposta mais apropriada. Senti que um mundo novo se havia aberto aos meus pés. Se há mais na vida do que respirar e manter o coração batendo, vivi mais naquele dia do que em um ano inteiro como escravo. Foram momentos de excitamento alegre que as palavras só podem descrever até certo ponto. Em uma carta a um amigo, que escrevi assim que cheguei a Nova York, eu disse que me senti como alguém se sentiria ao escapar uma toca de leões famintos. A angústia e a miséria, como a chuva e a escuridão,
podem ser retratadas, mas a alegria e a felicidade, como o arco-íris, desafiam tanto nas metáforas quanto nas imagens. 44 Até mesmo o artista mais habilidoso. Era como se eu tivesse arrastado uma corrente pesada durante 10 ou 15 anos, que eu não tinha como quebrar. Não apenas um escravo, mas um escravo por toda a vida. Podia me tornar um marido, um pai, um velho, mas através de toda a minha existência, do nascimento à morte, do berço ao túmulo, eu me sentia perdido. Todos os esforços que já tinha empreendido para alcançar a liberdade não tinham apenas falhado, como também pareceram só fechar com mais firmeza os grilhões que eu me continham e tornar a minha fuga mais difícil. Enredado, confuso e desencorajado, eu me perguntava às vezes se, em relação à minha condição de escravo, sendo esta obra de Deus, e, portanto, dirigida a um fim mais alto e inescrutável, não era meu dever ser submisso. Esse conflito entre a minha consciência do que era certo e moral e os sofismas e desculpas plausíveis da superstição e da teologia, na verdade, se travava em meus pensamentos há bastante tempo. Um lado pregava que eu devia ser um escravo abjeto, prisioneiro por toda a vida, punido por alguma transgressão que não compreendia e em que não tinha tomado parte. O outro lado me aconselhava a buscar virilmente minha liberdade. Essa disputa tinha finalmente acabado. As correntes haviam se partido, e a vitória me trazia uma alegria indescritível. Mas essa alegria teve vida curta, pois eu não estava ainda além do alcance dos escravagistas. Logo descobri que Nova York não era tão segura ou livre quanto tinha imaginado, e uma sensação de solidão e insegurança me oprimiu tristemente. Por coincidência, encontrei na rua, poucas horas após minha chegada, um fugitivo que eu tinha conhecido muito bem enquanto escravo. As notícias que ele me contou me alarmaram. Ele era conhecido em Baltimore como Jack do Sr. Allender, mas, em Nova York, tinha o nome mais respeitável de William Dishon. Jack, por lei, era propriedade do Dr. Allender, e Tolly Allender, filho do doutor, já tinha tentado recapturar o Sr. Dishon, mas havia falhado por falta de evidências que amparassem sua petição. Jack me contou as circunstâncias do processo, e quão perto tinha chegado de ser mandado de volta à escravidão e à tortura. Me disse que Nova York estava cheia de sulistas que voltavam para as terras do norte, e que as pessoas de cor de Nova York não eram confiáveis, pois havia homens de minha cor que me trairiam por alguns dólares, e que homens eram contratados para ficar à espreita dos fugitivos. Que não deveria confiar a ninguém o meu segredo, e não podia nem pensar em me dirigir ao cais ou às pensões para os negros, pois esses lugares eram vigiados de perto. Ele próprio não tinha como me ajudar, e, na verdade, ele parecia temer que eu próprio fosse um traidor. Suponho que, por conta dessa apreensão, ele logo mostrou sinais de querer se livrar de mim, e em seguida desapareceu à procura de trabalho, com o pincel de cal na mão. O retrato de Nova York pintado pelo pobre Jack foi uma pá de cal em meu entusiasmo. Minha mínima reserva de dinheiro logo se acabaria, e uma vez que não era seguro para eu procurar emprego no cais, como tinham me dito, meu futuro não parecia promissor. Eu entendia ser prudente me manter longe dos estaleiros, pois estava certo de que o Sr. Audi, meu mestre, iria me procurar entre os entalhadores. Todas as portas pareciam estar fechadas para mim. Eu estava perdido em um oceano de seres humanos e nenhum deles me conhecia. Não tinha nome, conhecidos, dinheiro, crédito, trabalho nem conhecimento suficiente para decidir que caminho trilhar ou em que lugar procurar ajuda. Em um caso assim extremo, um homem tem muito em que pensar além de sua recém-conquistada liberdade. Enquanto estava caminhando sem rumo pelas ruas de Nova York, passando pelo menos uma noite em meio aos barris em um dos cais, eu era livre, só que não só da escravidão, mas também livre de comida e de abrigo. Mantive meu segredo até onde pude, mas finalmente fui obrigado a buscar alguém que simpatizasse com meus predicamentos e que não se aproveitasse de minha miséria para me entregar. Encontrei essa pessoa de coração generoso na forma de um marinheiro chamado Stuart, que me viu de dentro de sua casa na rua Centre, enquanto eu estava parado no outro lado da rua, próximo à prisão Tombs. Quando ele perguntou o que eu fazia, consegui despertar seu interesse. Ele me deixou passar a noite em sua casa, e, na manhã seguinte, foi comigo para ver o Sr. Davy Ruggles, o secretário do Comitê de Vigilância de Nova York, que trabalhava com os senhores Isaac Theoper, Lewis e Arthur Tappan, Theodore S. Wade, Samuel Cornish, Thomas Downing, Philip Abel e muitos outros. Na época, todos esses já terminaram seu trabalho na Terra, a não ser o Sr. Bell, que ainda é vivo, edita e imprime o jornal Elevator, em São Francisco. Assim que me coloquei nas mãos desses homens corajosos e sábios, me senti seguro. Me escondi por vários dias com o Sr. Ruggles,
na esquina das Guaslis Penard e Church, e durante esse período a minha noiva veio de Baltimore, a meu chamado, para dividir comigo as penúrias da vida. Ela era uma mulher livre, e veio assim que soube que eu estava salvo. Fomos casados pelo reverendo J.W.C. Pennington, que era um conhecido e respeitado ministro presbiteriano da época. Não tinha dinheiro para pagar a cerimônia, mas ele pareceu se contentar com nosso agradecimento. O Sr. Douglas era o primeiro oficial de estrada de ferro do submundo que conheci depois de chegar ao norte, e foi o único que conheci até ter me tornado eu mesmo um desses oficiais. Quando descobriu que eu era um entalhador, ele imediatamente decidiu que meu lugar era em New Bedford, em Massachusetts. Me disse que muitos navios baleeiros tinham a manutenção realizada ali, antes de saírem em suas jornadas, e que ele encontraria trabalho em meu ofício e poderia viver bem. Assim, no dia da minha cerimônia de casamento, pegamos o pouco de bagagens que tínhamos e embarcamos no navio a vapor John W. Richmond, que empreendia o trajeto entre Nova York e Newport, em Rhode Island. Há 43 anos, os negros não podiam ir nas cabines e nem além da popa de um navio a vapor. Eram obrigados a passar a noite no convés, qualquer que fosse o tempo, chuvoso ou seco, quente ou frio. Essa lei não nos perturbou, injusta como pudesse ser, pois já tínhamos passado por coisas muito piores. Chegamos a Newport na manhã seguinte, e logo depois uma carruagem antiquada, com New Bedford em grandes letras amarelas dos lados, veio até o cais. Eu não tinha dinheiro suficiente para nossas passagens, e não sabia o que fazer. Felizmente, para nós, dois cavaleiros quaquer 45 que iam comprar suas passagens, meus amigos William C. Taber e Joseph Ricketson, imediatamente perceberam nossa situação e, de maneira discreta, nos disseram que entrássemos. Nunca tinha obedecido uma ordem com maior presteza, e logo estávamos a caminho de nosso novo lar. Quando chegamos a Stone Bridge, os passageiros se reuniram para o desejum e pagaram suas passagens ao condutor. Nós não fizemos a refeição, e, quando o condutor perguntou por nossas passagens, eu disse que acertaria quando chegássemos a New Bedford. Esperei que ele protestasse, mas ele não disse nada. Entretanto, quando chegamos a New Bedford, ele reteve nossa bagagem, inclusive 3 livros de hinos, 2 deles coleções dos trabalhos de Deere, e um de Shaw, e os trancou até que pudéssemos resgatá-los, pagando a soma de nossas passagens. Isso foi feito rapidamente, pois o Sr. Nathan Johnson não só me recebeu com bondade e hospitalidade, mas também me emprestou $2 para acertar as contas com o condutor, quando ouviu o que tinha acontecido com nossas bagagens. O senhor e a senhora Nathan Johnson eram idosos e estavam, então, aposentados. Devo muita gratidão a eles, pois não só me abrigou quando era um estranho e me deu de comer quando eu estava faminto 46, mas também me ensinou a ganhar a vida honestamente. Assim, uma quinzena depois de sair de Maryland, estava a salvo em New Bedford, um cidadão do grande e velho estado de Massachusetts. Quando já havia começado minha nova vida de liberdade e assegurado pelo Sr. Johnson de que não precisava temer ser recapturado ali, uma questão de importância comparativamente menor foi levantada a respeito do nome porque eu iria ser conhecido enquanto homem livre. O nome que me tinha sido dado por minha mãe era o pretensioso e longo Frederick Augustus Washington Bailey. Enquanto estava em Maryland, entretanto, havia dispensado a parte de Augustus Washington, mantendo apenas o Frederick Bailey. Entre Baltimore e New Bedford, para me esconder melhor dos caçadores de escravos, tinha me desfeito do Bailey e passado a me chamar Johnson, mas, em New Bedford, descobri que o número de Johnsons era tamanho que já causava confusão ao distingui-los, então uma mudança de nome parecia desejável. Nathan Johnson, meu anfitrião, enfatizou essa necessidade e pediu que eu deixasse escolher um nome para mim. Eu aqueci, e ele resolveu me chamar com meu nome atual, pelo qual tenho sido conhecido por 43 anos, Frederick Douglass. O Sr. Johnson andava lendo A Dama do Lago, e tinha ficado tão encantado com seu protagonista que queria que eu tivesse seu nome. Desde que li aquele poema fascinante, tenho pensado com frequência, ao ponderar sobre a hospitalidade e a firmeza de caráter de Nathan Johnson, que ele ilustraria muito melhor as virtudes de Douglas da Escócia do que eu, embora também fosse negro. Estou certo de que, se qualquer escravagista tivesse entrado em sua casa tentando me recapturar, o Sr. Johnson teria se mostrado como personagem com a mão robusta. O leitor pode se surpreender com as impressões que tinha desenvolvido em relação às condições materiais e sociais do povo no norte do país. Não tinha uma ideia apropriada sobre a riqueza, o refinamento, o caráter empreendedor e o alto nível de civilidade dessa parte do país. O Orador Columbino, meu único livro,
não tinha me preparado para a sociedade do norte. Eu tinha sido ensinado que a escravidão era a base de toda a riqueza, e, com essa ideia fundacional, cheguei naturalmente à conclusão de que a pobreza tinha que ser a condição reinante nos estados livres. No lugar de onde eu vim, um homem branco que não tivesse escravos era geralmente ignorante e pobre, de uma classe que era comumente chamada lixo branco pobre. Logo, eu tinha assumido que, uma vez que os que não tinham escravos no sul eram ignorantes, pobres e degradados enquanto classe, o norte, que inteiro não tinha um escravo, deveria estar em condições similares. Não poderia ter chegado a outro lugar dos Estados Unidos que apresentasse um contraste tão grande e tão gratificante quanto New Bedford, tanto em relação à vida em geral, comparada com a do sul, quanto nas condições em que viviam as pessoas de cor. Fiquei impressionado quando o Sr. Johnson me disse que não havia nada nas leis de Massachusetts que impedisse que um negro fosse governador do estado se o povo desejasse elegê-lo. Ali, também, as crianças negras frequentavam a escola pública junto com os filhos dos homens brancos, e aparentemente ninguém se opunha àquilo. Para me assegurar de que estava livre da recaptura, o Sr. Johnson me garantiu que nenhum escravagista conseguiria arrancar um escravo de New Bedford, pois ali havia homens que dariam as vidas para me salvar de tal destino. No quinto dia depois de minha chegada, coloquei roupas comuns de trabalhador e fui até o cais em busca de serviço. Em meu caminho pela rua Union, vi uma grande pilha de carvão diante da casa do reverendo Ephraim Peabody, o ministro unitário. Fui até a porta da cozinha e perguntei se não queriam que eu os ajudasse a guardar o carvão. O que você cobra? Perguntou a moça. Deixo isso com a senhora, madame. Pode começar, ela disse. Não demorou muito para que eu terminasse o serviço, e a doce senhora colocou $2 de prata em minhas mãos. Para entender a emoção que encheu meu coração quando apertei aquele dinheiro com força nas mãos, percebendo que nenhum senhor estaria lá para tirá-lo de mim, que era meu, que as minhas mãos eram minhas e que podiam ganhar mais daquelas preciosas moedas. Para entender o que é isso, uma pessoa tem que ter sido escrava. Meu próximo serviço foi carregar uma corveta no cais de um Clyde Holland com uma carga de óleo destinada a Nova York. Eu não era apenas um homem livre, mas um trabalhador livre, e nenhum senhor estaria pronto para levar meu pagamento no final da semana. A estação estava no fim, e havia bastante trabalho. As embarcações estavam sendo preparadas para a caça à baleia, e muita madeira era usada para isso. Cortar essa madeira era considerado um bom trabalho. Com a ajuda de meu velho amigo Johnson, Deus abençoe sua memória, consegui uma serra e um cavalo e comecei minha empreitada. Quando entrei em uma loja para comprar uma corda para segurar a minha serra no lugar e pedi o comprimento desejado de um FIP 47, o homem atrás do caixa olhou bruscamente para mim e disse, com a mesma brusquidão, você não pertence a este lugar, o que me deixou alarmado, pensando que talvez houvesse me traído. Um FIP em Maryland correspondia a 6 centavos e um quarto, o que era chamado de fourpence em Massachusetts. Mas a mancada dos 5 pennies não chegou a causar nenhum mal, e saí para trabalhar confiante e alegre com minha serra e cavalo. Era um trabalho novo para mim, mas nunca trabalhei tão bem ou tão contente, na época em que passei na fazenda de Covey, o domador de negros, do que quando trabalhei por mim mesmo em meus primeiros anos de liberdade. Apesar da sensação de justiça e humanidade que sentia em New Bradford 43 anos atrás, o lugar não era inteiramente destituído do preconceito de cor e raça. A boa influência dos Roaches, Rodmans, Arnolds, Greenlews e Robinsons não se espalhou por todas as classes de sua gente. O grande teste para o grau de civilização daquela comunidade veio quando me propus a trabalhar em meu próprio ofício, e, então, fui enfática e decididamente repudiado. Acontece que um senhor, Rodney French, um cidadão rico e empreendedor, conhecido por suas posições abolicionistas, estava preparando uma embarcação para uma caça à baleia, de modo que havia bastante necessidade de entalhadores e serralheiros. Eu tinha experiência nas duas atividades, e pedi trabalho ao senhor French. Ele, sendo um homem generoso, disse que me empregaria, e que eu podia ir imediatamente para o navio. Eu obedeci. Mas quando cheguei à plataforma onde os demais entalhadores estavam trabalhando, me disseram que todos os outros homens brancos iriam abandonar o trabalho na nave, sem terminar, se eu desse um único golpe em minhas talhadeiras. Esse tratamento rude, desumano e egoísta não era tão chocante e escandaloso para mim na época como parece ser agora. A escravidão tinha me deixado insensível às provações, e isso fazia com que os problemas cotidianos parecessem coisas à toa para mim. Se eu tivesse podido trabalhar em meu ofício, teria ganho $2 por dia. Como um trabalhador normal, só recebia $1. A diferença não era de grande importância para mim, pois,
Se não podia ter $2, eu estava satisfeito em ganhar um, de forma que fui trabalhar para o Senhor. Frente como trabalhador comum. A consciência de estar livre, não ser mais escravo, me manteve alegre mesmo com isso e com muitos casos semelhantes que iriam acontecer comigo em New Bedford, e em tantos outros lugares do estado livre de Massachusetts. Por exemplo, apesar de as crianças negras irem à escola, e serem bem tratadas pelos professores, o liceu de New Bedford ainda se recusava, até vários anos depois de eu ter fixado residência na cidade, a permitir qualquer pessoa negra assistir às palestras que eram ministradas em seu auditório. Não foi até que homens como Charles Sumner, Theodore Parker, Ralph Waldo Emerson e Horace Mann se recusassem a fazer palestras em um lugar que tinha essa restrição que o costume foi abandonado. Quando percebi que não poderia ganhar a vida em New Bedford exercendo meu ofício, me preparei para fazer qualquer tipo de trabalho à mão. Serrei madeira, movi carvão, cavei porões, tirei lixo de quintais, trabalhei nas docas, carreguei e descarreguei navios, e limpei as cabines. Mais tarde consegui trabalho estável na funilaria de propriedade do Sr. Richmond. Eu lá soprava folha, controlava a grua e esvaziava os frascos em que os moldes eram feitos. Às vezes, isso tudo era um trabalho difícil e pesado. Os artigos produzidos lá se dirigiam principalmente ao trabalho nos navios, e na estação de pesca a forja funcionava dia e noite. Com frequência, eu tinha que trabalhar 2 noites, além de todos os dias de trabalho da semana. Meu mestre de obras, o Sr. Cook, era um bom homem, e mais de uma vez me protegeu do abuso de um ou mais dos outros empregados. Enquanto estava nessa situação, tinha pouco tempo para me desenvolver mentalmente. Trabalho duro, dia e noite, diante de uma fornalha quente o suficiente para manter o metal correndo como água deixava a pessoa mais predisposta à ação do que ao pensamento. Ainda assim eu, com frequência, pregava um jornal em um poste próximo dos folhas em que eu ficava e lia enquanto puxava e comprimia a alavanca que fazia os folhas encherem e esvaziarem. Eu buscava o conhecimento mesmo em meio a tantas dificuldades, e quando olho para trás agora, depois de tantos anos, é com um pouco de complacência e de estupefação que imagino como posso ter tido toda a perseverança e firmeza na busca de qualquer coisa que não fosse o pão de cada dia. Eu, com certeza, não vi nada na conduta daqueles que me cercavam que inspirasse esse interesse. Eles eram devotados exclusivamente a apenas aquelas coisas que faziam com as mãos. Fico feliz em poder dizer que, durante meu trabalho naquela forja, nenhuma reclamação jamais foi feita de que eu não trabalhasse direito. Depois que eu saí, os folhas que eu operava passaram a ser movidos por um motor a vapor.